Bom dia. Bom dia. Tá a musiquinha para começar nossa aula, até o pessoal entrar. Obrigado, senhoras e senhores. Essa é pra todo mundo ir pra casa numa boa. Alô, galera! Alô, Jorjão! Geral! Vai no cabeleireiro, no esteticista, vai o dia inteiro, vida de artista, saca dinheiro, vai pro motorista, pro seu carro de esporte, vai embora. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior praia, vai pra balada, dança bastada, com sua vida, até animado. Burguesinha, 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 burguesinha. 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 Alô, Roberto! Mano cabeleireiro, no esteticista, vai o dia inteiro, vida de artista, saca dinheiro, vai pro motorista, com seu carro esporte, vai no bala. Final de semana, na casa da praia, só gastando grana, na maior praia, vai pra balada, dança da estaca, com a sua pipa, até limando. Alô, Jovi! Burguesinha, 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 burguesinha. 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 Burguesinha, é burguesinha, é burguesinha, burguesinha. Burguesinha, 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 burguesinha. Burguesinha, é burguesinha, burguesa, burguesa. Eu quero ver Rio de Janeiro. Isso é o Rio de Janeiro, vai! Muito obrigado, cidade maravilhosa! Obrigado a todo mundo por Deus! Boa semana, vai! Bom dia, nono ano. Bom dia! Nossa, começou. Bom dia, Fran. Adorei! Essa playlist é perfeita. Música. Não aguento mais essa música. Agora que eu saí de casa,
Sempre que eu saio de carro, não preciso nem viajar. Eu saio de carro, meu pai coloca esse negócio. Ah, tá. Isso é Muito muito da bom. Ele hora. tem bom gosto, ele tem bom gosto. Bom Ele gosto Música tem bom musical. gosto. perfeita Bom gosto, eu já demais. Bom escutei gosto da música, musical. também gostava. Só que depois de eu escutar essa música mais de 5 a 10 vezes por dia, enjoou. Fala mais de 8.000, fala com respeito, né? É. Gente, olha só. Hum, nós vamos abrir nosso livro lá na página 29. Franklin, Oi. não tira ponto meu só porque eu não vou ligar a câmera hoje. É porque eu tô só a derrota. Não sei. Estamos todos, gata. É assim. Gente, Bárbara me é, representou. esse final de semana eu assisti aquele especial do Sandy Júnior que saiu no Globoplay. Vocês já ouviram falar? Sim. Falar, eu vi a propaganda. Eu sei que vocês não têm contato com o Sandy Júnior. Vocês não fiz, a história de vocês não é formada com o Sandy Júnior. Mas eles fizeram parte da minha história, entendeu? Quando eu era da idade de vocês, eles estavam cantando e eu fui crescendo junto com eles. Eu achei aquilo tão emocionante, eu maratonei, fui assistindo um assim, chorei, chorei, chorei. Achei lindo demais. Foi muito legal, achei Por que aquilo que você muito legal. assistiu? O especial do Sandy Júnior, que saiu no Globoplay, que conta a história deles todinha. Ai, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Mas enfim, nós estamos aqui não para falar de Sandy Júnior, mas para falar de Platão, tá? Gente, eu vou buscar meu livro. Página 29, todo mundo. Filosofando com Sandy Júnior. Isso. Não, mas Sandy Júnior é Sandy Júnior, né, gente? Pelo amor de Deus. Sandy Júnior é a filosofia pra vida. É. Que Gente, você olha falou só. no último aula? Nós falamos de Sócrates. Falamos sobre os. Enfim, sobre as ideias dele completas como um todo, tá? Hoje nós vamos falar de Platão. Gente, olha só. Quando a gente fala de Platão, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre Platão e afirmarmos sobre Platão é que Platão foi ali o companheiro best friend de Sócrates, tá? Eles estavam juntos ali de maneira inseparável, tá? Platão era aristocrata, ele era rico, tá? Pertencia a uma família tradicional da sociedade da onde ele vivia, né? E junto com Sócrates, ele foi, de certa forma, vamos dizer assim, o grande aluno de Sócrates, tá? Ele estava ali o tempo todo com Sócrates e Platão se decepcionou muito com a democracia. Platão se decepcionou muito com a democracia ateniense por causa, principalmente, da morte de Sócrates. Nós vimos na aula passada que foi uma morte triste, não é verdade? Não foi algo legal, não foi algo positivo. Foi uma morte que ele não gostou muito. Então, muito do que ele vai escrever pós-morte de Sócrates vai estar relacionado com essa angústia, esse sentimento de injustiça que ficou dentro dele, tá? Porque ele ficou muito triste com tudo aquilo. Ele fundou uma escola de filosofia, né, como se é a Academia de Atenas. Essa escola de filosofia era uma espécie de universidade para a época e, de certa forma, ele tentava, entre os seus discípulos, os seus alunos, fazer com que as pessoas tivessem um amor ao conhecimento e tivessem consciência de que teriam que buscar sempre a verdade. Né? O objetivo tanto de Sócrates, como de Platão, como de Aristóteles, era o conceito de buscar a verdade sempre, né? É nesse sentido que ele vai chocar frontalmente com os sofistas, que nós já falamos com eles no início desse capítulo, né? Que eram aqueles que tinham a preocupação com o persuadir e não com a verdade, tá bom? Então, Platão, de certa forma, vai utilizar muito o diálogo, da mesma maneira como Sócrates utilizava, né? Para ele, o diálogo é primordial para o desenvolvimento da filosofia, para o encontro da verdade, e o principal, assim, a principal fonte e linha de raciocínio de Platão vai se encontrar no mundo das ideias, tá? Então, o que seria o mundo das ideias para Platão? É muito importante a gente entender isso que nós vamos falar hoje, tá bom? Platão vai falar sobre a questão da reflexão e do encontro com o mundo das ideias e como que Platão entendia o surgimento das coisas, né? Ele falava o seguinte, ó, para Platão, os sentidos e toda a questão, aquilo que a gente consegue observar pelos nossos 5 sentidos, né? Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente sente o paladar, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente toca. Ele fala que o que nós aprendemos através dos sentidos
não é um conhecimento pleno e verdadeiro. Porque os nossos sentidos, eles nos enganam. Às vezes a gente escuta, vê alguma coisa e percebe alguma coisa, a gente pensa que está escutando, vendo e percebendo alguma coisa, e não é aquilo que nós estamos escutando, percebendo e vendo. Já aconteceu com vocês? Quem nunca escutou um barulho que pensou que era uma coisa e era outra? Quem nunca viu uma coisa, achou que era uma coisa e era outra? Quem nunca comeu uma coisa, achou que era uma coisa e era outra? Então é nesse sentido que Platão fala que os sentidos nos enganam. Ele vai falar o seguinte, que a única forma da gente encontrar a verdade, a única forma de termos contato com essa verdade é através do uso da nossa razão, da nossa ideia do que seria perfeito. Então Platão fala o seguinte, ó, ele vai fazer uma divisão entre o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível seria esse mundo percebido através dos sentidos, ok? E o mundo inteligível seria o mundo percebido através da razão. E ele fala o seguinte, ele vai falar muito sobre a questão desse plano físico e metafísico. Quando ele fala que o ser humano, por exemplo, ele surge, ele se encontra no mundo físico. Nós somos físicos, não é verdade? Mas nós temos a nossa alma que pertence ao mundo metafísico. Então ele fala o seguinte, antes de nascermos, a nossa alma, ela já estaria, antes de entrar em contato e virar uma coisa só, a nossa alma estaria no mundo que ele chama de mundo inteligível, que é onde encontra-se o mundo perfeito de todas as ideias. Ela está lá. Ela tem todo o conhecimento das verdades, ela sabe tudo, ela tem todo o conhecimento. Quando acontece o nascimento do ser humano, Platão fala que vai acontecer uma junção entre o mundo físico, que é o nosso corpo, e o mundo metafísico, que seria a nossa alma. Juntou, pum, virou uma coisa só. A partir do momento que a nossa alma entra em contato com o nosso corpo, o que acontece? Ela esquece de tudo aquilo que ela teve lá, contato no mundo inteligível. Então, Platão fala o seguinte, que não existe novos conhecimentos. Quando a gente conhece e tem contato com alguma coisa, nós não estamos conhecendo, nós estamos relembrando, porque a nossa alma em algum momento já teve contato com aquela ideia perfeita sobre aquele conhecimento que nós estamos obtendo. Ok? Então Platão é muito bonito. Platão Tio, então para Platão, tipo, os nossos sentidos nos enganam e a verdade estaria na razão? A verdade só se encontra na razão, tá bom? Beleza. E como que é o mundo sensível e o mundo sensível e mundo inteligível. Inteligível? Inteligível, isso. Como que escreve isso? Tá escrito aqui no nosso livro, ó, mundo... Ah, não tá não, aqui tá físico e metafísico. Mas inteligível. Inteligível igual fala, inteligível. Tudo bem, inteligível, beleza. Obrigada. Deixa eu colocar aqui. Inteligível. Pronto, inteligível, tá? Então ele vai falar muito sobre essa questão, sobre essa junção das duas coisas, né? Tanto que a principal forma de pensar, de estruturar e crescer vai estar na alegoria da caverna de Platão. Nós vamos assistir um videozinho aqui agora que eu acho que eu não passei para vocês ainda. Alguém já ouviu falar sobre a alegoria da caverna de Platão? Nem sei. Não, ótimo, adoro. Peraí, deixa eu... É um vídeo bem curtinho de 2 minutos, tá? Vamos lá. Essa seria a metáfora do mundo sensível e inteligível para Platão, tá bom? Vamos prestar bastante atenção. Imagine prisioneiros que passam as suas vidas inteiras amarrados em uma caverna. Foram amarrados de forma que não conseguem olhar para trás, apenas para a parede em sua frente. Em suas costas está uma fogueira, e entre eles e a fogueira há um caminho. Imagine que diariamente uma variedade de objetos passam pelo caminho.
e, evidentemente, as pessoas que conduzem suas vidas. Suas formas criam sombras curiosas na parede. Este é o único mundo que os prisioneiros jamais conheceram. As sombras e os ecos de objetos que nunca viram. Agora, imagine que um dos prisioneiros é libertado. Depois de algum tempo, se adaptando à forte luz, o prisioneiro libertado irá começar a vivenciar o mundo pela primeira vez. E não se parece com nada do que ele poderia imaginar. Com sua nova percepção sobre o mundo, o homem evidentemente quer voltar e compartilhar suas incríveis descobertas com seus antigos amigos. Mas os prisioneiros não conseguem reconhecer o seu próprio amigo. Ele se parece como todas as coisas. Sua voz é um eco distorcido e seu corpo uma sombra grotesca. Eles não conseguem entender sua fantástica história sobre o mundo fora da caverna. Para eles, isto nunca existirá. Mas isto, evidentemente, não torna o mundo fora da caverna menos real. Peraí, gente, deixa eu pegar aqui uma imagem para a gente explicar bem direitinho como que funciona essa alegoria da caverna de Platão. Ok, essa aqui tá boa. Interromper. Ok, nós temos aqui... Nós temos aqui uma imagem de uma caverna. Todo mundo está vendo a caverna? Sim. Ok, então vamos lá. Platão fala sobre a dualidade das coisas, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo inteligível é o mundo das ideias, que você só tem acesso fora dessa caverna, tá? Para Platão, todo mundo que busca e encontra a verdade, que acredita que encontra a verdade só através dos sentidos, são essas pessoas que estão aqui. São os prisioneiros, ok? Então elas estão ali presas na caverna. Ó, todo mundo está ali preso. O que é esse preso para Platão? Esse preso são as pessoas que não encontraram a verdade. Elas acham que encontraram, mas elas não encontraram, porque elas não usam a razão. Elas só percebem as coisas através dos seus sentidos. Então elas ficam ali presas. Tudo o que elas já viram na vida delas, na verdade, são sombras da verdade plena e absoluta. Oh, meu Deus. Ok? Mas ela nunca viu outra coisa a não ser aquelas sombras, então ela acredita que a verdade são as sombras. Ok? Ela fica o tempo inteiro ali, as pessoas presas, e aí elas vão tendo contato com os sentidos. Você conhece a verdade? Ah, não, eu já conheço. Eu não preciso estudar mais, eu já tenho conhecimento. Essa mesma pessoa está se enganando. Então, Platão fala o seguinte, que conforme você vai usando essa razão, você vai se libertando dessas correntes, ok? Libertando dessas correntes com o objetivo... Espera um pouquinho, não é isso aqui que eu quero, não. Com o objetivo de sair da caverna. Vamos pensar aqui. Vamos imaginar que você está preso numa corrente dentro de uma caverna. Seria fácil você se soltar dessas correntes e sair de dentro dessa caverna? Não. Então é exatamente isso. Conhecer a verdade não é fácil. Se libertar das correntes não é fácil, tá? Mas o fato de você ser enganado e não ter conhecimento com a verdade, quer dizer que a verdade não existe? A única coisa que quer dizer é que você não conhece essa verdade, tá? Então ele fala que a filosofia
faz com que as pessoas se libertem dessa corrente. E pouco a pouco elas vão fazendo um caminho e vão escapando dessa caverna. Até que elas vão chegar, quando elas encontram a verdade absoluta, elas vão encontrar-se fora da caverna. O escapar da caverna é escapar do mundo dos sentidos. É sair fora de tudo aquilo que te engana e buscar o conhecimento através da razão. E não só através dos sentidos e das experiências. Ok? E aí Platão fala o seguinte, imagine que você vive na escuridão. Quando você amanhece, assim, não, você dormiu a noite toda num quarto escuro, ok? Quando você amanhece e você abre a janela, o que acontece com você? Você fica ofuscado com a luz, não é verdade? Você fica... Mas com o tempo, o que acontece? Você vai se acostumando. Platão fala que encontrar a verdade é a mesma coisa. A luz, para ele, a verdade, metaforicamente, seria o sol. Então, quando você chega em contato com o sol, você está numa caverna. Você sai e tem contato com o sol. O que vai acontecer com você? Você vai ficar ofuscado. Mas, com o tempo, você vai se habituando com aquilo ali. Com o tempo, você vai se habituando a ter contato com a verdade. Então, toda a filosofia de Platão resume-se na dualidade, no mundo físico e no mundo metafísico. No mundo físico, no mundo metafísico. Tudo que ele vai falar e vai construir em relação à filosofia dele, da política, da ética, das normas de sociedade, da construção do indivíduo e do ser, resume-se sobre isso. Profundo. Depois nós vamos continuar estudando filosofia e nós vamos ver que tanto Platão como Aristóteles eles vão influenciar duas correntes filosóficas no período moderno que vão se chamar empirismo e racionalismo. E aí nós vamos entender depois sobre essas correntes filosóficas empiristas e racionalistas. Esse pensamento de Platão, nós temos que compreendê-lo para entender essas correntes filosóficas no futuro. Ok? Mas deu para entender? Foi. Essa verdade, o que o Platão considerava verdade era tipo a percepção do certo ou errado? É a ideia da coisa. Tá. Igual, por exemplo, eu falo com você assim, vamos ter assim, tentar compreender, né, o que ele está querendo dizer. Eu falo para você assim, cavalo. Veio na sua cabeça um cavalo, não veio? Mas quais cavalos? São infinitos os cavalos. Mas Platão fala assim que muito mais perfeito do que o cavalo que você está vendo, que você está tocando, é a ideia do cavalo que está aí dentro da sua cabeça. Entendeu? Platão, tá, gente? Existirão outros filósofos que vão falar que Platão está errado. Entendi. Ok? Então, para Platão, o mais importante é a ideia da coisa. É a ideia perfeita. E essa ideia está onde? No mundo inteligível. Então, Platão ele era tão radical em relação à sensibilidade e à razão que, por exemplo, ele era contrário às produções artísticas, a quadros, a esculturas, porque ele falava bem assim, o camarada vai fazer uma cópia daquilo que já é uma cópia, que é o mundo físico. Então, ele falava que aquilo não tinha sentido para ele. Só para a gente ter uma ideia, para produções artísticas de quadro, ele era contrário. Ele falava que aquilo enganava a população. Ok? Mas a gente vai entender. Escultura que tem de Platão, hein? Pois é, mas a gente vai entendendo isso ao longo das nossas aulas de filosofia. Então, Platão se resume muito nessa questão da dualidade. Tranquilo essa questão da alegoria da caverna de Platão? Sim? Sim. Eu vou fazer o seguinte. Quem não assistiu ou o vídeo travou aí, que não conseguiu assistir, eu vou colocar o link aqui no bate-papo. Por favor, assista aí em casa, depois só no seu celular, tá bom? Dá uma assistida, dá uma olhada para tentar entender o que seria essa metáfora da alegoria da caverna de Platão. Lembrando que a alegoria, então, é ele falar de maneira metafórica sobre aquilo que ele entende sobre a filosofia propriamente dita, tá? Vamos fazer umas marcações aqui. Deixa eu interromper o compartilhamento. Ok. Porque aí a gente vai elucidando as coisas pouco a pouco. Então, vamos lá aqui. Deixa eu achar aqui. Então, discípulo de Sócrates, isso é muito importante, né? De
falar sobre isso. Decepcionou com a democracia ateniense. Sócrates. Viu? Oi. Você daí deve ser dessa caverna que vem a ideia do amor platônico. Não? Pra mim faz sentido. Faz. Porque é como se você imaginasse uma coisa que, tipo, a verdade absoluta não é aquela. Você tá se iludindo com os sentidos, mas tá tudo fora dessa casa. Não é isso aí, né? O que é amor platônico? Gente, eu ouço as pessoas falando de amor platônico. O que é isso? Amor platônico é tipo um amor cego, que a pessoa, tipo, só ela, meio que só ela. É algo. É tipo aquela frase. É Ele é possível. meu namorado, só que ele não sabe disso. Exatamente. Nossa, velho, conheço gente que é assim, purinha. É tipo a Inaê e a Júlia serem apaixonados pelo povo aqueles do coreano que dançam. É exatamente isso, no caso. Exatamente. Nossa, elas falaram isso, o Chay falou com uma dó. Assim, coisa a gente pior. fala porque a gente sabe como é que é. Exatamente. Mas tem coisa pior. O pior é quando a pessoa nem existe ainda e você já fica sonhando com ela. O E pior é daí você sabe do que pegar eu um tô personagem falando. que morre. O pior é você matar esses personagens também. É horrível. Eu tive essa experiência. É como que é? O pior é você criar o personagem, desenvolver o personagem e ter que matar o personagem no meio da história. Sim, eu tô sofrendo isso atualmente. Não é disso que tá falando, não. Tô falando de... O que tá acontecendo? Eu sei, amiga, mas a questão é que você idealiza o seu personagem. E eu tive que escrever outro personagem sofrendo por isso. Então, tipo assim, triste. Mas aí é só pra quem é literário, quem escreve, né? Vai ter muita morte ainda, assim, só começou. A experiência não é todo mundo, E eu acho incrível como na literatura é muito simples das coisas darem errado. Por exemplo, nossa, eu amei esse personagem, autora. Ah, é? Morre! Tipo Grey's Não dá Anatomy. vontade, assim, você coça, assim, pra matar o personagem. Meu personagem Todo preferido mundo era o morre. George. Morreu. Até Morreu, a personagem principal velho. morre. Amiga, você já leu Rainha Vermelha? Tipo assim, eu não tenho fé mais em ninguém. Nem na protagonista. Posso passar? Pode. Tá, vamos lá. É bom. Deixa eu pegar aqui. Peraí, ficou tudo errado aqui. Aí eu coloquei aqui, né, o que ele fala, que é muito importante a gente compreender isso, né, que o conhecimento para Platão seria uma rememoração, é relembrar mesmo as coisas, né?
Tem até um filme da Disney que vai lançar que meio que fala sobre isso. Soul. Qual, Rafa? Soul. Não vi, não. S-O-U-L. É muito bonito. É tipo... É sobre as almas e coisas assim. É dos mesmos produtores de Divertidamente. Vai Tô ser querendo perfeito. assistir quando lançar. Sabe o que eu tô pensando? Que o ano que vem nós vamos chegar num período que nós vamos ficar sem ter acesso a nada, a filme, etc., porque não tá gravando nada. O que nós estamos assistindo agora é o que já foi gravado. Então, quando acabar a pandemia e que voltarem as gravações, nós vamos ficar um período sem nada. Vocês já perceberam isso? É hora de maratonar todas as bem sequências da Disney, né? Porque é infinito. É sequência atrás de sequência. Que teve, tipo, filme que já tinha terminado de gravar, só que quando eles iam lançar o filme, deu a pandemia e não deu pra... Mas parece que vai ser um filme muito bonito, parece que, sei lá, vai todo mundo se afogar nas próprias lágrimas, então... É muito massa. Eu só queria o Disney Plus no Brasil, tipo assim, o conteúdo é literalmente Queria infinito. ter grana pra pagar o Sim, Disney Plus. mas além da Disney comprar tudo que existe e poder colocar lá, tem sequência, tem filme de... Tem, tipo, série de filme que deu certo e tudo. Você fica a vida inteira e não vê tudo aquilo. Então, aquilo que eu falei com vocês aqui nessa marcação aqui, né, gente, que Platão acreditava que as obras artísticas tinham a função de enganar, muito mais do que esclarecer, porque ele era contra tudo que era físico, né? E aí, gente, assim, que não deixa de ser muito, muito, muito importante, Platão, então, vai idealizar uma república, ok? Ele achava que aquela sociedade ali onde Sócrates tinha sido morto era errada. Então, qual seria a república ideal, né? Tanto que na sua principal obra, que se chama A República, Platão, então, vai ali descrever ao longo das páginas o que seria uma sociedade perfeita, ok? E aí, Platão vai construir uma sociedade com uma característica muito parecida com aquele filme Divergentes. Vocês já assistiram? Eu comecei a ler. O livro não li até hoje. Alguém assistiu Divergentes? Eu li os 3 livros, horrível, nossa! Nossa, não é bom, não. Todo mundo diz que o primeiro é bom e o resto é horrível. Mas olha só, então, mas vamos pegar só a essência do filme. O que fala a essência do filme como sociedade? A sociedade é dividida. Tem umas facções. Dividida como? Nas facções. Cada facção tem sua função. Isso aí. Audácia, altruísmo, sei lá o quê. Ok, então, Platão acreditava que a sociedade deveria ser dessa forma. Cada um deveria ocupar um local na sociedade. Então, por exemplo, as pessoas nasciam e ele excluía a função familiar. Não tinha que ter família na sociedade ideal de Platão. As crianças meio que eram criadas num depósito, vamos dizer assim. E ali elas iam sendo educadas na escola, elas iam crescendo e eles iam percebendo na criança qual era a habilidade que ela poderia se destacar. Se ela se destacasse para ser artesão, então ela pertenceria à parte da sociedade que se dedicaria a produzir os bens materiais, a construção, a agricultura, enfim, a tudo aquilo que seria a força física. Oi. Isso seria o paraíso de Platão? Não, isso seria a república ideal de Platão. Entendi. Ou seja, para ele a sociedade ideal seria assim. Ok, Bárbara? Eu vi um filme que o pai criava os filhos, tipo, meio que no meio da mata, e aí, tipo, ele era meio anarquista. Mas só que... O que você quer dizer com anarquista? Ele era contra todo tipo de forma de governo. Ele criava os filhos dele no meio da mata, etc. E, tipo, parece um pouco com esse tipo de pensamento. Tá, então Platão é um pouco radical, mas não chega a ser anarquista, não, tá? Porque ele acreditava que deveria ter um poder, sim. Vamos tentar entender aqui, então. Primeiro momento, então, ele excluía a necessidade de família. Não tem que ter família. Então, as crianças iam sendo educadas e, conforme elas fossem crescendo, elas iam sendo alocadas naquilo que elas nasceram para fazer. Ok? Então, as crianças, algumas seriam os artesãos, que se dedicariam à produção dos bens materiais. Outras se dedicariam à defesa da polis como um todo, né? Ou seja, tivesse força física, que se destacasse nas artes marciais, se dedicaria à defesa da polis. E aquelas crianças que conseguissem trabalhar muito bem o intelecto,
elas continuariam estudando e se tornariam filósofos, ok? De dentro desses filósofos que ele conhece, que ele acaba falando o nome como guardiões, sairia o governante. Para ele, para Platão, a única pessoa capaz de governar uma sociedade seria um filósofo, porque ele não seria injusto, por exemplo, como foram com Sócrates, no seu julgamento. Ele saberia tomar as decisões adequadas. Ele saberia levar a sociedade à felicidade. E aí que Platão constrói a ideia de rei filósofo. Ou seja, o rei só poderia ser rei se ele fosse antes filósofo. E isso deveria ser, de certa forma, encontrado no meio daquela sociedade. Então, a sociedade ideal, a república ideal de Platão, a utopia platônica, ela passa por isso, de cada um estabelecer e realizar a sua função, e só poderia tomar decisões políticas administrativas aquela pessoa que tivesse se preparado e tivesse se tornado, né? E de certa forma tivesse se construído e feito uma formação filosófica, para que ele tivesse conhecimentos, para que ele tomasse de fato decisões que não fossem injustas, decisões que de certa forma não fossem egoístas, decisões que de certa forma favorecesse toda a sociedade. Professor? Oi. Platão chegou a falar sobre como a estrutura de cidades iam ser mudada com essa utopia dele, que, tipo, tais pessoas que fossem artesão iam ficar, sei lá, no que hoje, pelo menos é que a gente chama de centro, que, no caso, dividiria realmente a cidade com base naquela sociedade que ele fez, ou não chegou a falar sobre isso? Assim, então, ele falou detalhadamente de tudo, ok? Ele vai explicando como que ele entende, como que ele compreende, como que ele faz. Só que, tipo assim, a gente não estuda o detalhe, porque a nossa intenção não é compreender o detalhezinho. O que nós queremos compreender é o que ele entende de sociedade, ok? Mas ele fala de tudo, ele estrutura, ele pensa, ele constrói essa sociedade. Ele pensa na sociedade como um todo. Ele faz uma proposta para essa sociedade, tá bom? Beleza. E foi assim que surgiu o Divergente. Eu acho que sim, tá? Nossa, mas ia dar muito ruim, porque, nossa, um monte de filme que tem e livro falando sobre esses negócios, assim, sempre... Tanto de livro, de utopia e distopia. Seria tipo casta, né? Nossa, sim. Não, casta não, porque casta é nascimento, Rafa. Aqui não, aqui é aquilo que você nasceu para aquilo. A casta tipo é o nascimento. dom. É dom, tipo um... Meu Deus. Nossa, ia ferrar tudo. Yeah. Porque imagina uma pessoa, sei lá, tipo a Inaê da vida que consegue fazer de tudo. Vixe! Onde que ela ia ficar? Vai encaixar. Ia mandar na cidade inteira. Aí quem só sabe fazer uma coisa, como é que fica? Aí ia chorar no cantinho. Ia chorar no cantinho. Seria gente que seria paga pra, sei lá, dormir. Eu seria uma dessas pessoas. Minha meta, né? Gente, quem tá me ligando? O chefe Fernando tá me ligando, pera um pouquinho. Não vou atender, né, gente? Pode deixar. Deixa eu mandar uma mensagenzinha no zap aqui pra ela. Posso passar? Não, peraí. Tá. Eu sempre tive um desejo de fazer uma instalação da alegoria da caverna de Platão.
Você sabe o que é uma instalação, né? Das pessoas irem e entrarem, vivenciarem aquilo. Uhum. Sempre quis fazer isso, mas assim, Nossa! nunca consegui. É uma ideia A muito gente boa. Ideia Quando boa. esse negócio Só que não para um passar, trabalho da Faz escola. isso, um trabalho aí. quando a Eu gente... vou fazer uma maquete Ah, da pega caverna. uma Não, maquete não, uma feira. instalação. Quando a gente, tipo, Ué, quando esse você quer que a negócio da gente trabalhe pandemia como passar, pedreiro? Não, feira, gente. É, tio, vamos Pode fazer fazer uma escala. na feira cultural, a gente Maquete poderia pra- fazer isso. Eu acho que a gente pode. Podia, viu? É o mesmo. Colocar uns Eu acho que objetos atrás, fazendo sombra. Eu acho que a turma de vocês é ideal pra fazer isso. Tem Vamos aquele fazer negócio no cultural, infantil 2021. que... Eu esqueci o nome, mas tem um negócio no infantil que se a gente cobrir vai parecer tipo uma caverninha. Vai ser minúsculo, mas serve pra alguma Não, Eu coisa. acho que a pessoa tinha que pagar R$5 pra entrar no mínimo. Apoio. Não sei, mas eu acho uma proposta. A gente pode amadurecer pós-pandemia, tá? Nem que a gente faça isso ano que vem. Mas vocês é a turma... O teatro de vocês como é que tá? Tá parado, né? Parou. Cancelou, eu acho. Teatro. Cancelou? Ai, que pena. Vai ter que devolver as coisas que a gente fez. Olha, eu acho. Ah, não, eu acho mas que a gente faz uma festa do mesmo jeito, cada um dá Acho R$10, que a gente ia a gente conseguir faz ir churrasco bem na no casa de alguém. teatro, mas se for cancelado, foi cancelado. Ah, eu queria que vocês fizessem esse teatro ano que vem. Ah, sei lá se também. pode não ainda. É porque, tipo, ano que vem já vai ter outra turma. É. E ia ficar um Acho negócio justo a gente bolado. fazer. E sobre assim, é claro, gente, tem muita coisa para falar de Platão. A partir do ano que vem, que a gente estiver no primeiro ano, principalmente nas nossas primeiras aulas de filosofia, a gente vai falar tanto de Platão, Sócrates, Aristóteles, Platão, Sócrates, Aristóteles. Muito, que vocês vão enjoar. Mas isso aqui é só para a gente ter um primeiro contato sobre o que era a filosofia de Platão e a gente ir construindo uma pequena ideia, ok? Então, terminando de Platão marcar é aí. massa. Aqui a gente está falando, né, que as propostas platônicas, como eu falei com vocês, elas não são um consenso dentro da filosofia, pelo contrário. Tem pessoas que vão concordar e outras não. E aí a gente tem uma citação aqui do nosso livro exatamente falando sobre isso. Né? Fala assim, olha, a filosofia platônica parece inocente à primeira vista, mas um exame revela correntes fortemente autoritárias. Isso pode ser observado em sua alegoria sobre a caverna, em sua obra mais famosa, A República. Aí Platão descreve a situação filosófica da humanidade comum. É o papel do filósofo livrá-las da existência sombria e guiá-las através da brilhante luz do conhecimento até o reino eterno do ser. Então, existem várias dualidades aí. Ok, meus amores? Nossa aula de hoje foi isso. A gente se vê sexta-feira na nossa aula de história, tá bom? Tá bom. Tchau. Beijos e abraços. Tchau. Tchau, professor. Tchau. Adiós.